colocando o pessoal em cima do altar em público, com testemunha. Mas eu quero dizer, o principal assim, é que tudo é para a honra e glória do Senhor. Que nada seja para a honra deles, para a honra da igreja, do ministério, mas que seja tudo para a honra e glória de Deus. Eu vou estar lendo aqui no livro de João, a igreja não precisa abrir, que é bem curto que eu vou ler. A gente tem Santa Ceia hoje também. No livro de João 3, capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus. Jesus respondeu: na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Esse versículo aqui, igreja, 5 e 6, fala, para mim, uma das verdades, a importante verdade que é na palavra de Deus, que é sobre o entrar no reino de Deus, ser digno de entrar no reino de Deus. E nesse capítulo lá, no 16, o 3, 16 diz, porque Deus amou o mundo, e é o versículo que eu acho que o cristão todo sabe decora esse aqui. E eu estava meditando hoje, não deve ser por acaso, que todo cristão sabe decora esse versículo, embora seja pequeno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para mim isso é a verdade máxima da palavra de Deus, que Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos salvos. Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos salvos. O Evangelho do Reino veio anunciar a salvação de Deus através de Jesus Cristo para as nossas vidas. Mas o que eu queria pregar não é sobre isso. Eu li essa palavra aqui. E se nós não nascer da água do Espírito, nós não herdaremos o reino de Deus, o reino dos céus. E eu quero começar essa palavra falando lá pelo Noé, no princípio da Bíblia, que Deus escolheu Noé, que era o único justo, a única família de justo da época, e mandou Noé construir uma arca, porque Deus ia colocar o dilúvio sobre a terra, e só sobraria a família de Noé e todos aqueles animais que Deus mandou colocar dentro da arca. Acabados os 40 dias e 40 noites, que a arca ficou sobre as águas, e quando ela desceu, Deus chegou em Noé e disse que eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer uma aliança contigo, porque eu nunca mais farei vir sobre a terra um dilúvio. E eu quero fazer uma aliança contigo, mas não vai ser uma aliança que vai ficar de boca a boca contigo. Eu vou fazer um sinal, para que tu e toda a tua descendência possa ver que eu sou o Deus que cumpro e zelo pela minha palavra, e que eu cumpro a aliança que eu faço. Aleluia! E Deus falou para Noé que eu colocarei sobre as nuvens um arco. E nós podemos ver, não raramente ver, o arco-íris, que a gente tem como um aviso de Deus que Ele fez na aliança, que Deus disse toda vez que eu olhar para o céu e ver aquela arca, ver aquele arco, um arco-íris, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz contigo, e nunca mais colocarei sobre a terra um dilúvio. E é muito interessante isso, igreja. Quantos anos faz que Deus fez aliança com Noé? Quanto tempo faz que Deus fez uma aliança com Noé? E hoje nós podemos ver muitas vezes no céu a marca da aliança, Deus testificando que Ele é Deus, não só para Noé, mas através do que está escrito na palavra, nós viemos a conhecer hoje. Tem gente que não crê, mas pela fé nós cremos.
E eu quero dizer para ti hoje, se Deus, depois de todos esses anos, tem cumprido com a aliança que Ele fez com Noé, de colocar o arco sobre as nuvens, e Ele não esqueceu da aliança, eu quero dizer para ti nessa noite, se Deus fez uma aliança contigo, e se tu fez uma aliança com Ele, Ele não esqueceu da aliança. Eu não estou falando de promessa, porque promessa a gente nunca esquece. Quando Deus faz uma promessa, a gente não dorme enquanto ela não se cumpre. Eu estou falando de aliança. Mais à frente, Deus chama Abraão e diz a Abraão: ser perfeito, anda perfeito na minha presença, que eu te colocarei sobre pai de muitas nações, de ti virão reis, de ti virão nações. Se tu sair na rua e ver o céu estrelado, se tu poder contar quantas estrelas tem no céu, tu pode contar também a geração que eu vou te dar. Se tu sair na praia, se tu puder contar todas as areias que estão na praia do mar, assim tu poderá contar também a geração, a tua descendência. O que quer dizer que a descendência de Abraão é muito grande e ele jamais poderia contar. E Deus nunca faz nada e deixa o dito pelo não dito. Deus sempre faz uma aliança. Deus sempre faz uma aliança. Deixa marcado para que aquela geração, aquele povo, e até hoje pela palavra de Deus, nós venhamos a saber que Deus fez uma promessa com Abraão. E o sinal da promessa que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Deus disse: em sinal da aliança que faço contigo, hoje, todo homem, todo menino que nascer aos 8 anos de idade, terá que se circuncidar. Circuncidar é cortar a pele ou o prepúcio do órgão genital do homem. Parece estranho, mas vindo de Deus é tremendo, porque depois de cortado não vai ser emendado e é para sempre. E é o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. E eu estava meditando nisso, e talvez foge um pouco da palavra que eu vou falar agora. Que pela fé Abraão deixou a sua parentela e saiu. E teve um dia que Deus mandou Abraão levar Isaac para o holocausto, para oferecer sacrifício a Deus. Abraão chegou lá no monte e colocou Isaac para ser sacrificado. Mas na hora que ele levantou aquele machado e ele foi colocar sobre seu filho, um anjo apareceu e disse: espera aí. Agora eu sei que tu é temente a Deus e Deus proveu o cordeiro. O que eu aprendi com isso hoje, igreja? Que nós temos é que obedecer, nós não temos mais que sacrificar, nós não temos mais que dar o nosso Isaac. Tem muita gente pedindo seu Isaac todo fim de semana na igreja, e não tem sacrifício que tu possa fazer que seja maior do que o sacrifício que Deus já fez colocando seu filho na cruz por nós. Nenhum sacrifício. O teu Isaac não é o teu dinheiro da tua carteira. O teu Isaac não é o melhor que está na tua casa. Deus não requer o Isaac teu filho, não. Deus não requer o Isaac que em muitos lugares está na tua carteira. Não é isso. Não tem sacrifício que possa substituir